Meus amados, abram as suas Bíblias em Abacuque capítulo 2, aliás, capítulo 1, vou ler alguns versículos. Capítulo 1, verso 1 diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me faz ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite e contenda e o litígio. Versículo 5. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vos não crereis quando vos for contada. Agora o capítulo 3, verso 1, a oração do profeta Abacuque. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Meus amados, esse homem de Deus, o profeta, ele mesmo é o autor desse livro. O nome dele, Abacuque, significa abraço ou abraçado por Deus. E desse modo ele é fortalecido por ele para a sua difícil tarefa. Deus chamou esse homem para uma grande obra, uma tarefa muito difícil. Uma tarefa essa que foi num período de muitas guerras, de muita destruição, de muita falsidade, de muita injustiça e de muita rebeldia no meio do povo de Deus. E Deus chama esse homem para que ele, através da sua oração, das suas intercessões, o Senhor trouxesse sobre o povo, sobre aquela nação, um avivamento. E eu lendo sobre esse profeta, sobre tudo que estava ocorrendo naquela época, e trazendo para os dias de hoje, eu vejo que nós estamos vivendo justamente aquele mesmo período. Um período de muita perseguição. Lá em Abacuque, no capítulo 1, 2, ele diz que o justo viverá pela fé. Abacuque não, Hebreus 1, 2 diz que o justo viverá pela fé. Abacuque, aqui no capítulo 1, você vê que ele questiona a Deus. Ele começa a questionar o Senhor, porque está havendo uma perseguição, destruição, pessoas, muita iniquidade, opressão, destruição, violência, a lei se afrouxa, justiça falha. Será que nós estamos vivendo isso hoje? Está bem parecido, não é? E eu meditando nessa palavra, o Senhor ministrava o meu coração que precisa haver, que nós precisamos buscar um avivamento pessoal. Eu preciso buscar um avivamento pessoal. Só assim eu vou conseguir chegar até o fim. Muitas vezes nós falamos assim: nossa, a igreja está fria, a igreja está morta, precisa de um avivamento. Não, busque um avivamento pessoal, você e Deus. Então em Abacuque, no capítulo 1, do 3 a 4, fala, Abacuque ele começa a questionar ao Senhor, por causa de todas essas coisas que estavam acontecendo, e ele diz: Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai deixar toda essa destruição escarnecerem sobre o seu povo? A lei falha, não faz justiça, o pobre é açoitado. Até quando, Senhor? Mas a partir
do verso 5 do capítulo 1, o Senhor já dá a resposta. Nós acabamos de ler essa resposta, aonde o Senhor diz para ele: vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vos não crereis quando for contado. Você crê que Deus pode realizar uma obra extraordinária nas nossas vidas, mesmo a gente vivendo esse tempo de crise, esse tempo de perseguição, esse tempo de tanto roubo, de tantas coisas que têm destruído a família, a sociedade? Mas para isso, precisa haver um avivamento particular. Eu preciso ter um avivamento particular com Deus. E Abacuque também, no versículo, o profeta também, ele buscava a resposta de Deus. Deus, ele também responde a Abacuque de uma forma extraordinária, porque Deus, ele não está desapercebido. Deus, ele está contemplando todas as coisas. Quantas vezes, irmãos, a gente começa a dizer: Deus, será que o Senhor não está vendo essa situação? Senhor, o Senhor não está vendo os nossos governantes? Senhor, o Senhor não está vendo a nossa liderança? Senhor, o Senhor não está vendo o país no qual nós estamos vivendo? O Senhor não está vendo tanta injustiça, Senhor, tanta miséria, tanta fome, tanta catástrofe, tantas destruições, e o Senhor não faz nada? Não é assim que a gente, quando a gente vê situações adversas, a gente começa a questionar, a gente começa a perguntar, e a gente começa a transferir o problema para Deus, mesmo inconsciente. Porque é a mesma coisa eu chegar aqui e dizer: irmã Ângela, você não está vendo que essa cadeira não está arrumada? Eu estou transferindo, eu estou cobrando dela, ela é responsável por esse problema. E assim Abacuque, ele começou a perguntar para Deus. Ele teve momentos de crise, assim como eu e você, todos nós temos. Momento de crise, momento onde nós ficamos confusos, momento onde nós não sabemos se aquilo que está acontecendo, Deus está no controle, ou se é porque eu pequei, ou se é porque eu saí fora da direção de Deus. E Abacuque, Deus traz a resposta a Abacuque no verso 5, como eu já acabei de ler. E Abacuque, no capítulo 3, 2, ele adora ao Senhor e clama ao Senhor, como nós acabamos de ver, em forma de cântico. E ele começa a dizer: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e a notifica. O que é isso, irmãos? O que é avivar? O que Abacuque quer nos ensinar nessa noite? O que o Senhor quer que nós aprendamos através dessa palavra que foi escrita há muitos anos atrás? O que é avivar? Avivar é tornar mais vivo. Avivar é tornar mais vivo, ou seja, algo que estava quase morrendo ou morto, e o Senhor veio e avivou. Notificar é intimar. Deus nessa noite está nos intimando para que nós busquemos um avivamento pessoal. Amém? O avivamento deixa o nosso rosto mais formoso, bonito. Você já viu uma pessoa alegre? Como é que a gente identifica o irmão, o cristão que está morrendo espiritualmente? Como é que você identifica? Ele não precisa nem falar nada. Você só olha no semblante dele e vê: tem alguma coisa errada. A pessoa fica apática. O seu semblante cai. A pessoa não tem alegria. Mas o Senhor, a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa, e que um coração alegre formoseia o rosto. Um coração avivado, a alegria do Senhor é a nossa força, formoseia o nosso rosto. E o Senhor está chamando a nossa atenção, particularmente a mim e a você, para que nós
Busque o Senhor. Não importa se o teu irmão está buscando. Não importa se o teu irmão está fazendo o que é certo. Não importa, vamos parar de olhar as circunstâncias, olhar para A, olhar para B, olhar para C, mas o Senhor, Ele quer que nós olhemos para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, para que haja um avivamento pessoal na minha vida, na tua vida. Eu preciso olhar para o Senhor, simplesmente olhar para Ele. O problema é que nós cobramos dos outros. E não importa a forma como Deus vai trabalhar. Quando Abacuque perguntou: Senhor, o Senhor vai deixar nós perecer? Até quando a gente vai ver tanta desgraça? Até quando nós vamos ver tanta destruição? Até quando nós vamos ver tanta corrupção, Senhor? E o Senhor não faz nada. E o interessante é que você começar a ler aqui a palavra de Deus, o Senhor, Ele fala para Abacuque que Ele vai entrar com providência sim. E sabe como foi que Deus entrou com providência, irmãos? Deus entrou com providência usando uns dos inimigos de Israel, de Judá, para atacar esse povo, para ver se o povo acordava. Queridos, tem coisas que vêm na nossa vida que é permissão de Deus para que haja um despertar em mim e em você. Essa crise a qual nós estamos vivendo, a perseguição a qual nós estamos vivendo, a perseguição em relação à família, nada mais é Deus permitindo para que eu e você, para que nós dê mais valor à nossa família, busque mais pela nossa família. O Senhor quer realizar em nós um avivamento pessoal. Para esse avivamento pessoal acontecer, eu preciso me colocar na posição certa, na posição de Deus. E foi isso que Abacuque fez. Olha o que está escrito lá em Abacuque 2:23. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Se Deus determinou, vai acontecer. Porque o Senhor determinou. Se o Senhor falou, Ele vai fazer. Se tardar, espera. Se ainda não está acontecendo, espera. Porque quem prometeu é fiel, é justo e é poderoso para terminar aquilo que Ele começou. Não importa se a forma, como vai vir esse trabalhar de Deus. Deus tem maneiras de trabalhar que para nós é loucura. Deus tem maneiras de trabalhar, Clarice, que para nós parece que Deus está sendo injusto conosco. Mas é a forma de Deus trabalhar. Ele curou o mudo lá com cuspe, com saliva, com barro. Deus permite às vezes situações na minha vida, na tua vida, por amor a nós mesmos. Porque o Senhor quer fazer algo diferente na nossa vida. Primeira coisa, para receber o avivamento, eu preciso me colocar na posição do Senhor. Eu preciso crer, eu preciso confiar, eu preciso ter certeza que o que serve a Deus, ele serve a Deus não pelo que ele vê, não pelo que está à frente dos teus olhos, não pelo que Deus faz, mas pelo que Deus é. Se Ele prometeu, Ele cumpre. A primeira coisa que eu preciso fazer para que haja um avivamento pessoal na minha vida, eu preciso renunciar. Precisamos de renúncia, renunciar a nós mesmos, renunciar às nossas vontades, renunciar aos nossos desejos, renunciar muitas coisas das nossas vidas.
Lá em Marcos 8:34, está escrito assim: aquele que quer vir após mim, pega a tua cruz, negue a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Você quer um avivamento pessoal? Pega a tua cruz, olhe para Jesus, autor e consumador da tua fé. Para de olhar para o lado, para o outro, para trás, mas olhe para a frente, para o autor e consumador da sua fé. Renuncie a você mesmo, renuncie os desejos desse mundo, renuncie as paixões carnais. Nós precisamos renunciar. Era isso que o Senhor estava fazendo, usando Abacuque com aquela nação. Eles precisavam renunciar. Segunda coisa, nós precisamos obedecer. Obediência. Está lá em Jeremias 18:1-6. Quem aviva é Deus. Quem opera é Deus. Quem faz milagre é Deus. Quem restaura é Deus. Quem liberta é Deus. Quando o Senhor falou aqui para Jeremias, no capítulo 18, verso 1 em diante, desce à casa do oleiro. E ele foi e desceu à casa do oleiro. Chegando lá, ele viu um oleiro fazendo um vaso de barro. E aquele vaso se quebrou na mão do oleiro. O oleiro pegou aquele barro novamente e refez novamente o vaso. E o Senhor começou a dizer: olha aqui, Jeremias, é assim a situação do meu povo. Israel está desse jeito aí, mas eu sou poderoso para pegar Israel, quebrar de novo, quebrar ele e fazer de novo. E Deus pode fazer isso na minha vida, na tua vida, queridos. Ele pode nos quebrar, amassar e fazer de novo. Mas para isso eu preciso obedecer ao Senhor. E ser quebrado, ser amassado dói, e dói muito. Primeiro é renúncia, já é difícil. Ninguém segue a Cristo sem renúncia, gente. Nós queremos seguir a Jesus do mesmo jeito que a gente veio do mundo, com os mesmos costumes, com as mesmas práticas, com os mesmos dialetos. Nós não queremos renunciar a nada. Para haver um avivamento em nós precisamos renunciar o mundo, renunciar a fofoca, renunciar ao disse-me-disse, renunciar a nós mesmos, renunciar à competitividade. Quantas competitividade? Isso, ajuda a pregar, meu filho. E isso é dentro da casa de Deus, porque ali estava acontecendo com o povo de Deus. Nós precisamos renunciar, vamos ser diferente. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Ainda que tudo está falando para você não vai dar certo, ainda que tudo, que o mundo inteiro esteja dizendo para você, irmão Silvino, não tem jeito. O Senhor diz: olha para aquele oleiro, ele está fazendo um vaso, o vaso vai quebrar, quebrou na mão dele, mas o oleiro foi lá, amassou de novo, porque aquela massa não estava boa, ela tinha que ficar boa, e ele fez de novo um outro vaso, um vaso para a honra, para a glória do nome do Senhor. Mas para isso acontecer, eu preciso obedecer a Deus, eu preciso mudar a minha vida. Nós estamos vivendo uma época de acomodismo, não há mais diferença. Você hoje olha para as pessoas, você não sabe quem serve a Deus, quem não serve a Deus, está todo mundo igual, a linguagem é a mesma. Outrora você conhecia o crente pelo linguajar dele, pela maneira dele falar, pela maneira dele proceder, de maneira como ele andava, da maneira como ele se vestia. E isso aqui eu não estou falando de usos e costume. Nós estamos
nos corrompendo. Aquele povo se corrompeu. Precisa haver em nós um avivamento pessoal em nome de Jesus. Nós precisamos mudar. Precisa de uma restauração. E Abacuque, ele se colocou na brecha. Ele clamou ao Senhor: Senhor! Ele estava indignado de ver tantas atrocidades. Ele falou: Deus, o Senhor não vai fazer nada por esse povo? Mas Deus, que é um Deus de infinita misericórdia, de bondade, Ele sempre nos dá uma chance, Ele sempre nos dá uma oportunidade. Jesus está voltando. Vamos renunciar a nós mesmos, a esse mundo, os velhos costumes. Nós vivemos os mesmos costumes. Não há mudança, pastor Carlos. Precisa haver ensinamento, precisa haver compromisso com Deus. Nós não podemos ter compromisso com homens, com pastores, com líderes, com missionários. O teu compromisso é com Jesus. Os nossos líderes, nós temos que honrá-los, respeitá-los. Mas Deus, Ele tomou a frente dessa causa para haver um avivamento pessoal. Precisa haver em mim transparência. Eu preciso arrancar a capa. Eu preciso tirar a máscara. Eu preciso ser transparente diante de Deus, diante dos homens. Olha o que aconteceu com Davi no Salmo 51, 6 e 7. Nós precisamos ter uma vida plena. Abra a tua Bíblia lá em Salmos. Capítulo 51. Salmo 51, 6 e 7. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Imagina Davi fazendo esta oração. Imagina aí Davi diante do Senhor fazendo essa confissão, dizendo: Senhor, eu pequei. Senhor, eu fui promíscuo. Senhor, eu adulterei. Senhor, eu fui assassino, eu matei o homem da maior confiança que eu tinha, para encobrir o pecado meu e da esposa dele. Mas Senhor, eu me coloco diante do Senhor e eu declaro, Pai, olha a declaração dele: eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me, Senhor, me limpa, Senhor, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Transparência, irmãos. Nós precisamos ser transparentes. As pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus atrás, na frente, do lado. As pessoas têm que olhar para nós e ver em nós o Senhor Jesus. Não nós sermos rotulados como nós temos sido rotulados. A igreja tem sido rotulada, os crentes têm sido rotulados, crentes cheios de falcatrua, crentes mentirosos, crente isso, crente aquilo.
Tá ficando, a situação está ficando de um jeito que a gente tem vergonha, dependendo do lugar onde você está, você tem vergonha de dizer que é crente. Você é crente? Precisamos ser transparentes diante de Deus. Precisamos ser transparentes diante do mundo. O mundo precisa nos ver como pessoas diferentes, pessoas limpas, pessoas que verdadeiramente servem ao Deus Todo-Poderoso. E assim, o avivamento vai vir sobre nós. E assim nós vamos ser ganhadores de alma. E assim nós vamos poder dar um bom testemunho. Só através do nosso testemunho, vidas vão se render aos pés do Senhor. Precisamos Abacuque nos ensina que nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor. No Salmo 51:17 ainda diz: o sacrifício para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Deus busca verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Nós precisamos nos quebrantar diante de Deus. Para que serve o louvor antes do culto? Antes do culto não, porque já é o culto. Antes da palavra. Será que é só para fazermos um show? Chamar a atenção? Mostrar a minha voz? Quem canta melhor? Subir aqui em cima e todo mundo vê que eu estou aqui? É isso? Não. O louvor antes da palavra é um momento que o Senhor está nos preparando para receber a palavra dele. Portanto, é um momento ao qual nós temos a oportunidade, o Senhor nos dá a oportunidade de nos quebrantar na presença dele. E as letras do louvor, que é a palavra cantada, através dessa palavra cantada, a gente fazer uma reflexão de quem somos nós, quem é Deus. O louvor serve para isso. Porque se for para mim ficar aqui e cantar como se eu estivesse lá no mundo, Deus não está recebendo de jeito nenhum o seu louvor. Olha só: recebi um novo coração, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E aí? Se você olha para o lado, se você vê uma pessoa chorando, não que só o chorar quer dizer que você está quebrantado, não é isso. Mas querido, vamos falar sério. Quando a gente entra na presença do Senhor, quando a gente sente a presença do Senhor, quando a gente sente o toque do Senhor, quando a gente sente que aquela palavra falou com você, fala para mim, você consegue continuar inerte, duro, igual uma estátua? Não. Você se quebranta, você chora. Tem gente que até se ajoelha na hora. Para alguns pode dizer é meninice, mas não, você não sabe o que ele está sentindo naquela hora. Nós precisamos voltar à essência do primeiro amor. Quantos lembram aqui quando aceitou Jesus? Como você era? Não vi a hora, pelo menos eu fui assim. Eu não vi a hora, pastor Denis, de chegar domingo para mim ir para a igreja, porque eu amava o louvor. Na realidade eu me converti, não foi através de uma pregação pregada assim. Eu me converti, Kátia, através de um louvor, de uma pregação cantada. Então,
Nós precisamos nos quebrantar na presença de Deus. Nós precisamos descer na presença de Deus. Porque quando a presença de Deus é manifesta no meio de nós, a gente não resiste, a gente chora, a gente dá glória a Deus, a gente se prostra diante do Senhor. E esse prostrar não quer dizer que literalmente você tem que colocar seu joelho, mas seu coração se quebrantado diante do Pai. Você sai dali, você não tem raiva de ninguém, você quer abraçar todo mundo. Todo mundo é bom, você não consegue ver maldade nas pessoas. Você olha para as pessoas, você não vê maldade, você não vê má intenção nas pessoas. Quando você está cheio do Espírito Santo, quando você é renovado, você quer que todo mundo sinta aquilo que você está sentindo. Não importa o que vão falar, o que vão dizer de você, mas importa o que eu estou sentindo. E eu estou sentindo é Deus, eu quero Deus. E aí você diz, Jesus te ama. Olha, Deus tem uma obra na tua vida. Olha, Jesus pode te transformar. Olha, eu tinha um problema assim, Jesus. A gente não escuta mais isso, pastor Denis. Saiba que o testemunho fala mais do que 1000 palavras. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Às vezes eu fico até sem jeito de falar algumas coisas que acontecem comigo, porque passa um ar assim de que eu sou mais, eu sou isso. Não, eu sou igualzinho você, igual a Abacuque também era. Tá pensando o quê? Que ele era super-homem? Está pensando que ele era o homem espiritual? É que nada abalava ele? Abalava sim. E ele questionou, foi muito a Deus. Muito. E sabe quem era Abacuque? Não era um homem graduado da cidade, etc. Não. Era um homem do campo. Mas era um homem que conhecia o poder de Deus. Que conhecia quem era Deus na vida dele. Esse era Abacuque. Há uns anos atrás, quando eu morava ali no IP, eu saía todas as tardes, como é de costume, meu. Nos dias que eu tenho os trabalhos discipulados, que eu faço nos lares, as visitas e outras coisas mais. E toda tarde, meu esposo saía para trabalhar, dava 2 horas da tarde, era a hora de eu saí. Não tinha carro e muito menos dirigia. Mas eu continuava fazendo a obra do Senhor, a pé, de ônibus, de carona, mas nunca deixei de fazer. E nós tínhamos um vizinho, tem esse vizinho lá, não é mais nosso vizinho porque eu não moro nesse lugar. E esse homem, um crente desviado, afastado. A esposa, uma serva de Deus, continuava firme, mas ele era de uma determinada denominação muito conhecida e esse homem se afastou. E essa determinada denominação era uma denominação muito rígida, principalmente há alguns tempos atrás. E esse homem me observava, tá meu esposo ali, e eu fiquei sabendo porque ele foi procurar meu esposo, foi isso, bem? E esse homem me observava, pastor Carlos. E ele me observava. E eu via que toda vez que eu saía, aquele homem me observava. Mas, tudo bem. Quando foi um dia, acho que ele não aguentou. Ele chegou no meu esposo e disse assim, seu Benerval, posso fazer uma pergunta? Foi isso, bem? Sua esposa trabalha fora? Olha só. Ele falou, não. Nossa, e por que ela sai toda tarde? Toda tarde ela sai. Para onde ela vai? O que ela faz? Aí meu esposo falou, ela faz a obra do Senhor. Ele falou, ah, tá. Ah, mas ela usa calça, né? Eu vejo ela com a Bíblia, mas usa calça, não sei o quê, papapá. E aí, isso não vem ao caso. Meu esposo conversou com ele, passou-se. E eu via que todas as vezes que eu saía, aquele homem me recriminava, com o olhar dele, todas as vezes. E o tempo passou. Passou o tempo. E a gente lá. Quando foi um dia, depois de algum tempo, não sei se foi um ano, se foi alguns meses, não lembro. Sei que passou um tempinho bom. Quando foi um belo dia, a esposa dele chegou
no portão. Quer dizer, o portão dela está aqui, o meu está aqui, né? Ela saiu do dela e veio até o meu portão e falou assim: a irmã Betânia está aí? Ela me considerava como irmã, né? Aí o meu esposo, foi você, né, bem, que atendeu? Falou assim: tá sim. Ô, irmão Benerval, é que o meu esposo está passando muito mal. Já foi no médico, os médicos não sabem o que ele tem. E ele está se contorcendo de dor. Já caiu dentro do banheiro de tanta dor. E ele pediu, olha só, para que a irmã Betânia fosse lá para orar por ele. Nós estávamos prontos para ir para a igreja. Eu falei: o quê? Seu fulano, bem, querendo que eu vá lá orar por ele? Ele falou: é, bem, vamos lá. E eu fui. Cheguei lá, aquele homem que era tão sisudo, chorando e pedindo para que nós orássemos. Oramos. Deus curou aquele homem, livrou aquele homem de um câncer. E aquele homem voltou para Jesus. Hoje ele me chama de irmã Betânia. Eu não fui lá questionar com ele por que ele me julgava por causa da roupa. Mas uma coisa ele sabia, que eu era uma mulher de Deus, independente da calça que eu estou vestida hoje. E Deus fez a obra. Nós precisamos. Abacuque nos ensina a ser quebrantados e ter a vida no altar de Deus. Para recebermos o avivamento do Senhor, nós precisamos ter a nossa vida no altar de Deus. Romanos 12, verso 1. Leia comigo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Coração quebrantado na presença de Deus, vida no altar. Nós temos que apresentar ao Senhor o nosso corpo santo, como sacrifício agradável na presença de Deus. Para terminar, Abacuque foi um exemplo de fé, mesmo com todas as adversidades. Esse homem nos dá nessa noite, deixou para nós, e nós podemos nos apropriar disso hoje, que ele foi uma pessoa que deixou um exemplo de fé. Olha o que está lá em Abacuque 3:17. Mesmo ele passando por tantas adversidades, mas esse homem deixa um exemplo extraordinário para mim e para você. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém, queridos? Não sei o que cada um de nós está passando. Eu sei de mim, você sabe de você. Mas não importa qual a situação você esteja passando, não importa a situação do nosso país, não importa a situação da sua família, não importa a sua situação financeira, não importa a sua situação emocional. O que importa é que você creia que o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é poderoso para terminar. Viva pela fé. O cristão, ele tem que viver pela fé. O cristão não vive pelo que ele vê na frente dele, mas ele vive
vive porque ele crê num Deus que não pode ver, mas crê que ele existe. A lição que Abacuque quer nos deixar hoje é essa: tenha fé, creia, porque o justo viverá pela fé. O crente verdadeiro vai viver pela fé. O crente verdadeiro vai vencer todos os obstáculos pela fé. O crente verdadeiro vai ser suprido todas as suas necessidades pela fé. Servir a Deus é ter fé, irmãos. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Esse homem, no meio de tantas situações, de tantas coisas contrárias na vida dele, naquele momento, no ministério dele, mas ele não desistiu. Ele continuou olhando para o Deus que tudo pode. E para deixar frisado aí para você, abra a tua Bíblia em 2 Timóteo 4, 7 e 8. Porque não só foi Abacuque que diz que o justo viverá pela fé. Lá em Hebreus também fala que o justo viverá pela fé. O escritor de Hebreus diz que o justo viverá pela fé. 2 Timóteo capítulo 4, 7 e 8. Olha só o que ele diz também. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amaram a sua vinda. Fique firme no Senhor. Romanos 1,17. Olha só o que está falando em Romanos capítulo 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Gálatas 3:11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. É pela fé. E Hebreus 10:38. Finalizando aqui. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não recue. Não volte para trás. Continue firme, porque aquele que recua, o Senhor não tem prazer nele. E o Senhor tem preparado para nós uma coroa, e só vai receber essa coroa aquele que chegar até o fim, aquele que não recuar, aquele que passar por todas as adversidades que nesse mundo nós teremos. Não adianta, porque aqui nós vamos ter problemas, nós vamos ter diversidade, nós vamos ter injustiça, nós vamos ter tudo isso que nós estamos vivendo. Mas uma coisa é certa, o que Abacuque nos ensina nesta noite é que nós temos que olhar para o Senhor, independente de qualquer situação. E nós temos que buscar o avivamento individual, o avivamento pessoal, renunciando a nós mesmos, obedecendo ao Senhor, sendo transparente com Deus, conosco mesmo e com as pessoas, sendo pessoas quebrantadas na presença de Deus. Deus não está atrás da oferta gorda, do dízimo gordo. Deus, Ele quer verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, e que tenham um coração
quebrantado na presença dEle. E uma vida plena, uma vida de sacrifício, uma vida de santidade diante do Senhor. Se coloque de pé. Fecha teus olhos. Olha para dentro de você mesmo. E pergunta para você mesmo. Como tem sido a sua vida diante de Deus? Como você tem visto Deus? Como um Deus injusto? Ou como um Deus justo, que faz como Ele quer, na hora que Ele quer, e Ele usa quem Ele quer, no momento que Ele quiser? Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, Senhor, pela Tua palavra, porque eu aprendi com esse homem de Deus, que teve as mesmas dificuldades que nós temos no dia de hoje, que sofreu assim como nós sofremos também, que cria no mesmo Deus que nós cremos também. Mas esse homem, Senhor amado, ele nos mostra, Senhor, que independente de qualquer circunstância, dependente de qualquer luta, dependente de qualquer afronta, dependente de qualquer injustiça, esse homem nos mostra, Senhor, que nós temos que confiar, crer no Senhor, porque, Senhor, aquele, Senhor amado, que recuar, o Senhor não terá prazer nele. Senhor, em nome de Jesus, se tiver alguém aqui, Pai, passando por situações a qual não está entendendo por que está vivendo essa situação, que o Senhor possa nesta noite conscientizar a cada um de nós que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor não perdeu a direção, que o Senhor não nos deixa à deriva, que nós não estamos sozinhos, Senhor. Mas o Senhor está conosco em todas as situações. Mas que nós, nessa noite, Pai, venhamos renunciar a nós mesmos, Pai, e fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. É que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém. Amém, queridos? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Em nome de Jesus. Você foi abençoado? Vai exercitar a sua fé, independente de qualquer circunstância. Seguir a Cristo significa renúncia. Ninguém segue a Cristo sem renunciar, sem pegar a sua cruz e segui-lo. Renuncie a si próprio e siga o Senhor e deixa que o resto Ele faz. Amém?